Hoje falaremos de um fato histórico incontestável. Deus, que habita em luz inacessível, ele se dignou falar aos homens, manifestando-lhes o mistério de sua vida e os desígnios de sua vontade a respeito da salvação do gênero humano. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Maria Carolina fez uma cirurgia delicada recentemente e está repousando, por isso vamos fazer essa reflexão hoje só nós, ok? Deus falou muitas vezes e de diversos modos aos nossos antepassados por meio dos profetas. Por fim, nos comunicou a plenitude de sua palavra por seu Filho, pelo qual criou todas as coisas. A revelação divina é, portanto, sinal claro de que Deus se preocupa conosco e deseja, sim, nos tornar participantes de sua alegria e de seus próprios bens. Quer saber mais? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Deus quer que todos se salvem e para isso nos convida a sermos santos. A esse convite que o Senhor nos faz, não cabe de nossa parte resposta mais adequada e conveniente do que a obediência da fé. É pela fé, com efeito, que submetemos a Deus a nossa vontade e inteligência, seguros de que Ele, infinitamente sábio e verdadeiro, não se engana nem nos pode enganar. Qual é a natureza da revelação divina, afinal de contas? Em que consiste propriamente o fato da fé? O que a autoridade eclesiástica nos manda crer a esse respeito? Bem, tanto na ciência sagrada quanto em qualquer outra ciência, é necessário que se tenha uma resolução interna de obediência à verdade, sem a qual tudo será desonesto e inútil. Nesse sentido, não se pode esquecer da condição de toda a teologia, o dogma da fé. Por consequência, o compromisso de guardar esse dogma fielmente. O estudo da revelação e fé está inserido dentro de um grupo maior, chamado teologia fundamental, que antigamente recebia o nome de apologética. Trata-se, por isso, de uma teologia de fronteira com a filosofia e o homem não crente. A teologia pressupõe o dogma da fé, ao invés de o rejeitar, e o guarda, ao invés de o alterar. Muitos foram os teólogos que, em vez de se deixarem transportar pela própria corrente da revelação, a fim de escutar o que ela diz sobre si mesma, partiram de pressupostos teológicos, por assim dizer. Rudolf Karl Bultmann, por exemplo, é um controverso teólogo protestante liberal. O Jesus histórico para Bultmann é totalmente distinto do Cristo da fé, ou seja, os milagres de Jesus, sua ressurreição e divindade não passam de um acréscimo da comunidade primitiva. A partir disso, Bultmann propõe a desmitologização dos evangelhos a fim de que se faça uma nova hermenêutica. O que isso significa se não abandonar por completo a fé? Segundo o teólogo jesuíta Karl Rahner, assim como o ser humano possui um transcendental existencial, possuem também um transcendental sobrenatural. O que isso quer dizer? Quais são os pressupostos filosóficos de Rahner? Deve a teologia de Karl Rahner ser modelo para nós? Não, claro que não. Para ele que deturpou o pensamento de Santo Tomás pela revolução transcendental de Kant e pela revolução existencial de Heidegger, a teologia não passa de uma antropologia. A revelação começa a se delinear com Abraão e os patriarcas. Ao nosso Pai na fé, Deus dirige sua palavra. A segunda etapa decisiva da revelação está no Êxodo, por meio de Moisés, a quem Deus revela seu nome. Eu sou aquele que sou. Preparada por Deus desde o Antigo Testamento, a encarnação do Verbo é o ápice da revelação. Nos ensina o autor da carta aos Hebreus. Deus, que já tinha falado nos tempos antigos, muitas vezes e de diversas maneiras aos pais por meio dos profetas, ultimamente nesses dias falou a nós por meio do Filho. A constituição dogmática Dei Verbum, assim como a Lumen Gentium,
é documento de singular importância do Concílio Vaticano II. As primeiras palavras da Dei Verbum ilustram com clareza que o que se pretende não é propor um ensinamento novo, uma doutrina nova, mas sim ouvindo religiosamente a palavra de Deus e proclamando-a com coragem, seguir os passos dos concílios de Trento e do Vaticano I. Jesus Cristo, nosso Senhor, é simultaneamente o mediador da revelação e o conteúdo, a plenitude de toda a revelação. Por ele e nele se manifesta a nós a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens. Essa economia da revelação, nos fala a Dei Verbum, se realiza por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Deus enviou o seu Filho para habitar entre os homens e manifestar a eles a vida íntima de Deus. Jesus Cristo, explica a Dei Verbum, com toda a sua presença e manifestação de si, completa totalmente e confirma com o testemunho divino a revelação, que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte, e para nos ressuscitar para a vida eterna. Dessa forma, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, pessoa divina, é o centro e o cume de toda a revelação, que não é um livro, uma doutrina, mas sim uma pessoa. Por isso, o cristianismo não é a religião de um livro, mas se faz por meio do contato com a pessoa de Cristo. Se a revelação foi feita pela encarnação, a transmissão da fé se dá pela continuidade do mistério da encarnação. Essa continuidade ao longo da história se chama Igreja, ou seja, a Igreja é o Deus que se fez carne, que agora vive ao longo da história. Jesus não foi alguém que viveu no passado, ele vive hoje, não somente no céu junto de Deus, mas ao longo da história num corpo chamado Igreja, a fim de nos salvar e nos fazer participantes dos bens divinos que superam a capacidade da inteligência humana, é que Deus quis se manifestar e comunicar a si mesmo. Dessa forma, guardar o depósito da fé não constitui algo de pouca importância, pois a infidelidade à revelação coloca em jogo a nossa própria salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, conseguiu entender como a transmissão da revelação se dá pela continuidade do mistério da encarnação? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, pois isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus abençoe. Salve Maria.